Isso já demanda uma certa expertise aí na alocação para que a gente consiga dar tranquilidade financeira para a família. Tenho conseguido fazer isso, com a graça de Deus. E a minha atividade principal eu sou auditor fiscal no município de São Paulo. E aí eu fui aprovado no concurso em 2014. Já entrando um pouquinho na minha história, ô Josué. 2010 eu fui aprovado num outro concurso. Eu era maquinista na CPTM. E quando eu passei no concurso da CPTM, já comecei a me preparar para Uhum. os concursos dos fiscos, né? Tanto fisco estadual, quanto fisco municipal, quanto a Receita Federal também. Eles ficaram no meu radar. E aí foi um período de preparação bem comprido, longo, Deve ser cansativa, né? denso, cara. Eu lembro que eu estudava de 8 a 10 horas líquidas por dia. Quando eu falo líquida pra galera, levantou da cadeira, aperta a ampulheta ali, para de contar. Estudava pra caramba. Então foi um período assim que foi até dramático em alguns momentos, porque a gente não passa nesse concurso, um concurso dessa envergadura de primeira. Então, colecionei várias reprovações, e aí a cada reprovação daquela vontade de parar, mas a importância de ter pessoas boas do meu lado, principalmente a minha esposa, sempre me dando ânimo e gás para eu continuar. Em 2014 fui aprovado. E aí, quando fui aprovado no concurso, lá na Secretaria da Fazenda do município de São Paulo, meu nível de renda ele aumentou consideravelmente. E aí eu tive que me preocupar com uma outra coisa, não mais com os estudos acadêmicos ali voltados para concurso, mas como é que eu faria a gestão dessa família que já estava na minha cabeça, essa família gigante aí. Hoje ela já tem 4 crianças, né? O Rafinha, o meu mais velho, a Elo com 5 anos, a Maria 2 e a Elis com 4 meses. Então precisava encontrar estratégias no mundo dos investimentos, das finanças pessoais, para que eu conseguisse dar conforto para essa galera toda. Então hoje é isso, né? A minha atividade principal é essa. Falo para as pessoas que eu não sou aquele cara puro suco do mercado financeiro, mas que na prática e principalmente em virtude das demandas pessoais, aprendi a lidar com o dinheiro e hoje a gente ensina E as como que você pessoas. lidava com o dinheiro antes? Antes de passar no É, porque você concurso, falou que a sua renda aumentou consideravelmente. sim, sim. Então, antes você estava no vermelho, não sabia o que fazer, Essa faltava dinheiro no mês. não sobrava tanto. Eu sempre fui uma pessoa bem consciente e conservadora no seguinte sentido. Eu tinha que manter o meu padrão adequado àquilo que eu estava ganhando. Então, Uhum. por mais que eu ganhasse, a minha esposa ela pega, né? Tem salários ali dentro da minha carteira de trabalho, na CLT, que eu ganhava 1,27 por hora. Então, você multiplica isso por 220, vai dar um salário de 300 e poucos reais por mês. E mesmo assim, conseguia adequar. É claro que era num outro período, né? Sim. Então, a gente está falando aí de quase 20 anos para trás. Mas consegui adequar o orçamento que eu tinha ali na época. E nunca fiquei numa situação muito deficitária. Então, o Rafa nunca foi o cara que ficou endividado. A minha esposa já peguei ela num cenário diferente. A gente foi fazendo um trabalho e ela conta essa história muito bem. Hoje ela lida super bem com dinheiro também, me ajuda nas finanças da família. Mas sempre tive essa ideia em mente, viu, Josué, de que eu precisava adequar o meu estilo de vida ao padrão de receita que eu tinha e estava trazendo para dentro de casa. Então, esse setup eu tive desde muito cedo. Quando eu falo para as pessoas que eu tive um incremento de renda em 2014, as estratégias que eu fui buscar foi para otimizar a alocação do dinheiro que estava sobrando. Então, sempre fui um cara bem moderado, conservado. Isso é É importante, né? importante. Então, E me fala uma coisa, e quais os primeiros passos que o investidor tem que tomar para começar a investir? tá, vamos lá. Acho que das primeiras coisas que a pessoa precisa fazer é entender e conhecer o seu perfil. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, né, e ela falando a respeito desse assunto. A pessoa estava meio perdida porque ela não se entendia enquanto investidor. Se tinha um perfil mais moderado, mais conservador, mais agressivo. E as pessoas têm o costume, e isso é muito nocivo, de querer jogar o jogo do seu vizinho. O jogo do pai do filho do seu. Pai do colega do seu filho na escola. É que de repente tem um outro padrão, tem um outro nível de renda, tem um outro perfil. Então, o primeiro passo é conhecer o perfil. Uma pessoa conservadora, ela naturalmente vai ter posições mais conservadoras. Seja na renda fixa, a gente vai até abrir, provavelmente ao longo da nossa conversa aqui, estratégias em cada um desses.
desses pontos que eu vou tocar aqui, seja na renda fixa, seja na renda variável, seja quando essa pessoa precisar mandar dinheiro para fora, mas o Josué, o Rafa, precisa se identificar enquanto investidor. Se eu sou mais conservador, automaticamente a minha carteira ela vai oscilar menos. Em momentos em que o mercado está apontando para cima, como a gente teve em 2023, primeiro ano do governo Lula, a bolsa subindo 22%, colegas lá, inclusive da minha carreira, perguntavam para mim assim, pô, Rafa, mas sua carteira só tá andando 20%? E aí a brincadeira que eu sempre, brincadeira com ponto de verdade, falava para alguns, pô, mas você não tem um passarinho para dar água, né? Então eu naturalmente tenho que ter a minha carteira mais conservadora. Né? Então o meu nível de volatilidade, de movimento ali, de risco que eu trago para dentro da minha cesta, tem que ser mais conservador por conta da minha dinâmica, por conta do meu perfil familiar. Então, primeiro passo, identificar o seu perfil. Se você tem naturalmente um perfil mais arrojado, um cenário em que você vê ali um ativo seu derretendo, caindo 50%, você colocou lá 5 mil reais num papel e você vai ver a posição tá 2.500, você aguenta segurar? São perguntas que você tem que fazer para você mesmo. Eu aguento segurar? Eventualmente, identifico oportunidades aí e coloco mais dinheiro, né, para aproveitar um ciclo. Então, se você não tem essa maturação, muito provavelmente ou você é moderado ou você é conservador. Então, eu entendi, mas eu acho que quando chega nesse ponto, tem uma questão. Por que o papel caiu? Ele caiu porque a empresa faliu? Ele caiu porque o mercado momentaneamente está ruim? Ele pode voltar? Só que muita gente, aí você me corrige, o pessoal fica ali pensando, preço médio. Preço médio. Então, eu coloquei 5 mil, caiu para tá 2,5 meu patrimônio, bom, eu posso diminuir meu preço médio agora, eu vou colocar mais 5, que vai ficar em algum valor abaixo dos 5 que eu coloquei. Só que isso não existe, eu acho. Por quê? Vamos lá. Se você entrou no papel, ele estava 5. Eu imagino que se a empresa está ruim, está passando por um mau momento, ele vai chegar uns 4. Daí ele volta. Agora, quando ele passou dos 4, meu amigo, esquece. Porque assim, é um bolo de coisas. A empresa deve estar ruim, a economia deve estar lá embaixo, nada vai dar certo. Então você vai ficar andando dentro de um papel que ele não tem uma perspectiva de retorno. Eu colocaria mais dinheiro até 4. Tá. Perdeu 4, meu amigo, esquece. Você concorda? É um ponto de vista. A gente tem alguns riscos, né? Por exemplo, o risco de sistema. Por exemplo, a gente teve um efeito totalmente aleatório, fora do radar de todas as pessoas, inclusive as pessoas do mercado, que foi em março de 2020, com a pandemia. Sim. Então, é nesse momento, tipo, assim, você olha para todos os papéis, né? A bolsa travando as operações 2, 3 vezes ao dia, né, parecendo uma agulha, os gráficos ali apontando para baixo. Sim. É nesse cenário que eu trago sempre o exemplo real. Cara, você tem sangue frio para identificar que o que está acontecendo ali é uma coisa que vai acontecer uma vez a cada 100 anos? E aí sim, pode surgir uma janela de oportunidade? Dentro desse contexto, sim. E aí, os 4 já não é mais o seu fundo, muito provavelmente. Não. Porque um papel bom sai de 5 ali vai beirar 2, 2,5 tranquilamente. Sim. Num cenário de pandemia. Então, essa percepção que é a percepção importante para o investidor, que é o investidor de bolsa, que é o cara que eu considero mais agressivo mesmo. Então, o cara tem que ter essa... Pô, entrei agora, posso tomar um pau por conta que aconteceu um evento como esse? Pode. Não, a minha reflexão não é nesse momento, é tipo hoje, cenário entendeu? Normal. Num cenário normal. Porque tem gente que ama o papel, se apega ao prejuízo, e o negócio não sai. E aí o que acontece? O papel vira uma penny stock e o cara tá lá centavando. Pô, agora tá 50 centavos. Põe mais. Aí tem agrupamento, aí o papel desaba, põe mais. Ele não sai nunca disso. Não, exato. A gente avançou na nossa conversa, que eu sempre falo para as pessoas, dentro da lógica, porque eu falo de investimento para proteger patrimônio de família, Josué. É assim, primeira coisa, né, você vai identificar o seu perfil. Segunda coisa super importante,
você tem que conhecer o negócio, que é o negócio que você está colocando dinheiro. Exato. Então, o Rafa, eu tenho um pouco de aversão ao segmento de varejo. Para mim é difícil precificar varejo, já que a gente está falando de bolsa de valores. Quando eu olho para o cenário varejista nos últimos 50, 60, 70 anos, eu não vejo empresas perenes. Eu vejo uma sucessão de empresas com modelos diferentes. A gente está Sim, passando por uma transição dessa. sim. Né? Uma dificuldade enorme das nacionais se sustentarem em relação às chinesas que estão chegando. Então, eu estou imaginando que daqui 15 anos é muito provável que a gente não tenha mais nenhuma empresa do varejo grande, que a gente conhece hoje, performando no mercado. Sim. Então, qual que é a lógica que eu estou querendo trazer com isso, Josué? Se eu entendo como é que o negócio ele ganha dinheiro, como é que ele faz dinheiro, que no final das contas ele vai distribuir um pedaço desse lucro para minha família. Sim. Se eu entendo, ok, faz sentido ali, ele caiu 50 centavos, 60 centavos, mas nenhuma outra métrica foi alterada, ok, faço um aporte, até trabalho o preço médio, mas eu preciso entender. Agora, pela pura emoção, né, olhar para o preço e pura e simplesmente o preço do papel e continuar fazendo aporte de forma consistente, na minha opinião, quem faz isso e quem joga o jogo do tigrinho, tem diferença nenhuma. Não. Você entende? Então é isso. Então, segundo ponto que a gente pode marcar aí, que é super importante, e aí para renda fixa, investimento no exterior, renda variável. Cara, vai colocar dinheiro numa ação, num fundo de investimento imobiliário, entenda como aquele papel faz dinheiro. Sim. Aí fica muito mais fácil de você olhar a trilha do dinheiro. Pô, isso daqui performa? Ok. Então, no meu setup, eu olho para pelo menos os últimos 5 anos, falando de bolsa. Cara, se a empresa operou em um trimestre no prejuízo, eu já tiro ela do meu modal. Então, é a mecânica que eu uso para ser, dentro da bolsa, o mais conservador possível. Sim. Eu falo para as pessoas, porque me perguntam, Rafa, na bolsa dá para ser conservador? Dá. Dá para você ser. Mas você tem que ter um setup programado nesse sentido. Senão você vai ficar sendo levado para tudo quanto é lugar. Você vai ser o querido da corretora. O querido da corretora. Exatamente. E outra coisa, e como que eu consigo, como que a pessoa pode determinar o perfil de investidor dela e qual a importância disso? Hoje em dia, assim, as principais, se não todas as corretoras, elas distribuem ali uma espécie de formulário, a Sim. que ali você vai responder perguntas parecidas como aquela que eu criei, um cenário aqui para você, e aí as suas respostas, elas determinarão o perfil de investidor que você tem. Então, perguntas como assim, Josué, você está com 5 mil reais lá, o seu papel, a sua posição reduziu para 3, o que você faz nesse momento? Jogo do tigrinho. Aí aparece lá pro Josué as alternativas. Cara, saca o dinheiro na hora. Pô, isso já dá um indicativo de perfil. Cara, seguro para ver o que acontece. Isso já dá um outro indicativo de perfil. Não, cara, mantidas os parâmetros que me fizeram comprar o papel, eu ainda aporto mais. Pô, o Josué é o cara que provavelmente tem um perfil agressivo e ele sustenta a volatilidade de um mercado, ambiente de bolsa. Então, assim, você não precisa se preocupar. Os agentes de mercado, eles oferecem essas ferramentas para identificar o seu perfil. E aí você faz esse teste e vai aparecer lá na sua corretora. O BTG, por exemplo, ele te dá um perfil como se fosse sofisticado, agressivo, moderado, conservador. E aí, normalmente, né, as plataformas também classificam os ativos, que são produtos financeiros que estão na prateleira ali das corretoras, com uma etiquetinha. Pô, esse daqui é laranjinha, esse já é para um cara mais agressivo. Esse tá verdinho, é para o cara que tem um perfil mais conservador. Então o mercado se preocupa um pouco com essa... dá importância para esse movimento de identificação do perfil do investidor. Entendi. Sabe, você falou do fundo imobiliário. Sabe uma coisa que eu penso a respeito do fundo? Eu fico meio com o pé atrás. Por quê? Hoje, nós temos uma taxa de natalidade em queda. Só... Eu sou um contrassenso, viu? Eu jogo contra. Eu tô produzindo lá em casa. Precisa produzir bastante. O que acontece? Ela tá em queda. Aí eu vou comprar eu tô falando... Eu não tô falando do meu apartamento pessoa física, ou da minha casa pessoa física. Eu tô falando enquanto um cara que vai investir no mercado imobiliário visando lá na frente. Quem compra ou aluga imóvel são pessoas. Sim.
Se a taxa de natalidade está em queda, por que eu vou comprar 10 apartamentos? Eu vou alugar para quem? Pensando que isso é um investimento que, assim, não é uma coisa que você vai ter o retorno dele amanhã. Vai demorar um certo tempo. Então, por que eu vou entrar num fundo, vou ficar comprando, torrando meu dinheiro nesse mercado? E se você olhar no mundo, a Índia, por exemplo, tá melhorando essa coisa da natalidade, mas a China também está com o mesmo problema que a gente. Sim. E aí, como é que você vai comprar imóveis? Você acha que eu estou falando bobagem? Eu acho que não. É um racional, mas de largada. Tem algumas coisas que dá pra gente pensar em cima do seu ponto de consideração aí. Ao mesmo tempo que a gente tem uma taxa de natalidade, isso impacta inclusive nas contas de previdência, viu, José? O Sim, mesmo movimento que a gente tem das famílias tendo menos filhos, a gente tem as pessoas por conta da tecnologia e da ciência voltada para a saúde melhorando muito, as pessoas vivendo muito mais. exato. Então a gente, e por isso que eu falei que a conta fica difícil de fechar, porque a gente tem uma tábua atuarial que faz o movimento da previdência ali, a conta não fecha, é menos gente contribuindo, porque está nascendo menos, e mais Sim, gente aproveitando os benefícios ali da previdência social e tal, porque estão morrendo mais tarde. Né? Então, isso. estou imaginando que o Brasil também, daqui uns 20, 25 anos, vai ter o dilema dos países europeus, que agora estão recrutando, facilitando a imigração de pessoas de fora, a Alemanha, né? Sim, Facilita bastante a entrada de pessoas porque a mão de obra está muito escassa. Portugal passou por isso também, os países da Europa, que amadurecem, né, tem um processo de maturação mais rápido do que o Brasil, eles mostram pra gente o que a gente vai ter de problema daqui 20, 30 anos. sim, Esse é um ponto a se considerar. sim, mas eu ainda acho que a gente erra porque nós estamos vendo o que está acontecendo lá fora E medida zero. e medida zero. Qual que é a ideia? Não, vamos ter menos filhos, blá blá blá. Só que, gente, lá fora já está mostrando que essa política não está dando muito certo no longo prazo. E o longo prazo deles é hoje. A gente está assistindo de camarote. Você passa na frente das escolas, por exemplo. Quando era criança, tem um colégio na rua de baixo da minha casa que parecia uma fábrica. Uhum. Era 7 da manhã, meio-dia, 5 da tarde, 7 da noite e 11 horas, que eram os horários de entrada e saída. Você fala assim, gente, eu moro do lado de uma fábrica. Porque descia gente. Hoje você passa nos mesmos horários, tem meia dúzia. Sabe, tinha bar que a escola sustentava bares. Uhum. O pessoal fazia lanche, tomava um suco. Hoje não tem. Então, quer dizer, é um fator muito importante. Eu, pelo menos, levo isso muito em consideração. Porque eu penso, meu, vou entrar nisso hoje que já tá ruim. Porque hoje é fácil. Você fala, não, vamos construir, vamos não sei o que. Tá, mas. Será que vai ter demanda, né? Pensando no lado habitacional, a gente tem esse problema. Se eu tivesse que resumir, assim, em uma palavra característica que me chama muita atenção nesse mercado de FII, que é fundo de investimento imobiliário, é acessibilidade. Então, os fundos de investimento imobiliário, eles proporcionaram às pessoas físicas comuns, né, eu sempre falo para quem eu estou conversando, pessoas como o Josué, como o Rafael, que não tem, de repente, 500 milhões de reais para comprar um galpão logístico, comprar uma cota de 100, 120, 130 e participar de um modelo de negócio que aí não depende tanto dessa densidade demográfica. A gente está falando de clientes que são pessoas jurídicas, a gente está falando de grandes players, né? Então, estou Sim, imaginando que quando entrar com força aqui, a Amazon, por exemplo, vai precisar de instalações como essas, sim, que é um segmento de FII, né? Então, vamos supor que a Tesla vem e se instale aqui no Brasil. De repente, para distribuir as suas peças até os seus modais, eventualmente as agências que vão vender ali os carros que eles fabricam, eles vão precisar alugar algum espaço. A tecnologia ela anda, ela empurra a gente para sim, algumas direções. Então eles vão precisar desses espaços físicos. E é aí que faz muito sentido para mim colocar cotas desses ativos dentro da minha carteira. É pensando muito mais numa dinâmica empresarial do que numa necessidade de demanda de pessoas físicas. Né? Isso pode até ser perverso, mas é o que eu imagino que vai acontecer. A gente viu, né, setores de FIIs mesmo se comportando de forma totalmente antagônicas na pandemia. sim, Enquanto shoppings
que são estabelecimentos feitos para pessoas físicas, né? Porque o consumidor final do shopping é a pessoa física, eles derretendo, Sim. e aí abre aquela janela que eu falei para você agora há pouco, né? Pô, quem teve ali um pouco de consciência do que estava acontecendo, comprou shopping durante a pandemia. Uhum. Porque era uma coisa pontual, mas derreteu. Em contrapartida, galpões logísticos se sustentaram e até subiram, porque a demanda aumentou muito. O e-commerce cresceu absurdamente. Sim. Então, é nesse sentido, né? Com a ideia de que, pô, com R$10, 15, R$100 algumas cotas, eu consigo acessar um mercado que há tempos atrás, poucos, Era inacessível. só para grandes players. Então, o FII, dentre outras características que ele tem, né? Isenção ali de imposto de renda, benefícios fiscais, o fato de estar atrelado a um setor que o brasileiro gosta muito. Você conversar com qualquer velhinho, né, e falar de investimento, ele vai falar, tem que comprar casa, tem que comprar casa. É verdade ou não é? Sim. O brasileiro, naturalmente, ele lida muito bem com o setor imobiliário. Então, o FII ele se torna atrativo por conta dessas características. Mas a palavra principal para mim é acessibilidade. Uhum. Então, considerando a sua preocupação, eu isolaria os modelos que dependem de pessoa física, né, e olharia mais, de novo, né, a trilha do dinheiro e os modais de FIIs que atendem pessoas jurídicas, principalmente esses grandes players que estão de olho no Brasil. Uhum. E você falou do senhorzinho, né? Que não só o senhor, mas assim, 90% da população, o que eles estão preocupados? Em comprar uma casa, que eu acho justo. Ok. Na verdade, acho que a gente já nasce com esse chip, né? Tem que comprar uma casa, né? Senão não pode morrer. Não pode morrer. Você acabou de nascer, o médico já vem, ó, compra uma casa, tá? E a poupança. Mas, o que eu penso? Eu acho que isso é muito função de duas coisas. Somos um país pobre. Sim. E não temos educação. Porque se as pessoas tiverem uma educação financeira, elas vão entender que existem outros produtos. E se tivéssemos uma renda um pouco maior, a gente pensaria diferente. Porque qual que é o grande lance da casa? É a sua segurança. Porque o que o cara pensa? Ó, eu nasci, vou morrer, quer dizer, vou ficar velho, só que aí minha renda vai despencar e pelo menos o aluguel tá salvo. Eu vou ter pelo menos... A aposentadoria vai me garantir os remédios, um arroz e feijão por dia. Eu acho que é esse o racional das pessoas. Mas é função da nossa renda que é muito baixa. Eu tô alinhado contigo. E já fui de uma corrente que criticava quem comprava casa. Eu comprei 15 casas mês passado. Olha, tá bem. Eu vou explicar por quê, viu? Isso daí tá correndo muito na internet, né? Pô, você vai comprar ali, você vai colocar 300, 400, 500, 800 mil reais numa casa, você pega isso daí, nas taxas de hoje, 800 mil reais, você consegue 6 mil reais tranquilo, você vai pagar no aluguel dessa casa 4 mil e pouco e vai sobrar dinheiro para você. É a conta que a molecada da internet está fazendo. Isso. Né? E a gente está vivendo uma era, né? Principalmente essa galera aí que nasceu depois dos anos 2000, e eu não estou falando que o racional deles é equivocado nesse sentido, mas é um ponto de reflexão para a gente. Eles são muito mais dados à usabilidade das coisas do que ter efetivamente as coisas. Sim. Né? Então, o modelo do Airbnb vem para mostrar isso. Sim. Não vou comprar uma casa na praia. Eu vou usar a casa da praia. Eu não vou comprar o carro de 300 mil reais. Uhum. Eu vou chamar um Uber de luxo ali e vou usar, ou vou alugar um carro de 300 mil reais, 400 mil reais. Só que o que acontece, né? Isso comprovadamente ao longo da história, e aí até, é bem legal, vou pegar um cara aqui que fala muito a respeito disso, que é o Ray Dalio. Deixa eu mostrar aqui para a câmera. Esse livro aqui é um clássico. Princípios, aqui ele conta muito histórias, né? Princípios que ele carrega com ele. Princípios de trabalho e princípios de vida. Então, como é que ele acultura as pessoas que estão trabalhando com ele e tal. E o Ray Dalio, ele tem... Esse é o livro de entrada, que eu sempre indico para as pessoas quando vão acessar o Ray Dalio. E tem um outro que ele fala a respeito de ciclos econômicos. E aí o Ray Dalio, ele comenta que, dentre outras coisas, quando tudo dá zebra, quando dá merda mesmo, quando a coisa degringola, sobra 2 tipos de ativo para preservar o patrimônio da sua família. O primeiro deles é ouro, né, que tem uma característica de escassez natural. Sim. Não acha ouro aqui nessa madeira.
Então, é um ativo que é bem escasso. E o outro, principalmente em período de guerra, é terra. Sim. Então, terra e ouro são ativos que a gente tem que sempre considerar e ter na nossa carteira. Então, depois que eu tive contato com essa ideia, né, e aí são pessoas que passaram por crises, como a crise de 29, por exemplo, trazendo esse tipo de conhecimento para a gente. Eu comecei a mudar um pouquinho. Então, eu sempre falo para as pessoas, cara, você quer comprar sua casa? Ok, né? Vamos procurar um modelo de contratação de crédito que não seja tão oneroso para sua família. Se você puder esperar para comprar sua casa ali à vista, né? Procurar uma pinchincha, alguém que está querendo entregar aquilo lá, é melhor. Mas eu entendo muito bem a pessoa que de largada ela já quer ter essa segurança. Por quê? No subconsciente dela está instalado esse chip de que se der zebra, eu tenho o meu pedaço de terra, eu tenho a minha casa. Isso é natural. Eu aprendi que a gente não pode ficar brigando contra esses sensos universais que a gente tem dentro da gente. A inteligência financeira a gente vai desenvolvendo, mas a gente às vezes é levado por um vento, por um modismo que tira a segurança financeira da nossa família. Sim, e eu não sei se é porque eu sou velho, mas até um professor meu na época da faculdade, ele falava, gente, compra um apartamento num bairro tal, e às vezes eu fico olhando, eu tenho uma caixinha lá em cima no meio do nada. E se isso cair amanhã, o que eu faço? Eu vou para onde? Então, eu penso muito nisso. Fico pensando, entre comprar uma casa e um apartamento, eu sei que a casa é mais cara. Mas assim, se cair, pelo menos eu tenho um chão aqui. Porque, porra, o apartamento eu sou dono, você, ele, ela, todo mundo é dono. Caiu, a gente faz o quê? Vamos brigar um com o outro? Esse pedacinho aqui é meu, só que, é só isso aqui, não cabe todo mundo. E aí eu tenho muito essa lógica, ainda não consegui me desprender disso. Quero garantir os remédios na velhice. Mas assim, eu acho que até por conta do aumento populacional, que vai na contramão daquilo que você estava falando, né? As pessoas estão vivendo mais, por mais que estejam nascendo menos crianças, a quantidade de pessoas no nosso país está aumentando, no mundo está aumentando, e aí essa densidade, essa curva de densidade demográfica que aponta para cima, elas fazem com que, principalmente os ambientes de negócio, os grandes centros, como São Paulo, por exemplo, Sim. fiquem cada vez mais verticalizados. Então eu tenho para mim, eu trabalho lá na Secretaria que era de Finanças, agora é da Fazenda, do município de São Paulo, e a gente já tem alguns anos, não vou saber precisar, mas alguns bons anos aí, de que a quantidade de unidades verticais ultrapassou a quantidade de unidades horizontais na cidade de São Paulo. Então, em São Paulo, você tem mais apartamentos do que casa. E aí, quando você fala, né, para as pessoas, elas querem comprar alguma coisa aí em São Paulo. Porque às vezes fica 10 minutos do trabalho. Eu mesmo, quando eu tenho que dar plantão para lá, é 1h30, 2 de deslocamento. Isso é um custo. Sim. Sempre que eu falo para as pessoas a respeito de dinheiro, eu falo para elas, parece que a gente está falando de dinheiro aqui, Josué. Mas não é. Quando você trata bem o seu dinheiro, você tem mais tempo. Tempo com a sua família, tempo com as pessoas que você ama. Então o tempo está muito caro e as pessoas querem morar em São Paulo. E em São Paulo você não tem mais, cara. Não sei o que você tem que fazer para comprar uma casa em São Paulo, bem localizada. Então é meio que assim, é um papo que a gente está tendo aqui, mas não tem muito para onde correr. Daqui a pouco vai acontecer com Mogi, as cidades da região metropolitana. Você entende o meu ponto de vista? Entendo. É que o doutor pôs esse negócio na minha cabeça e, não consigo tirar. Fica aí a caixinha lá pra onde você vai, né? Pelo menos você tem uma cota lá do terreno. Dorme um em cima do outro. E me fala uma coisa, e quais os principais tipos de investimentos? Que a gente falou dos fundos, falamos dessa coisa da casinha, que eu não posso ficar sem ela. Tem outros tipos? Tem sim, poupança, a gente passou por cima também rapidamente. Vamos falar um pouquinho da poupança, e eu sempre desaconselho as pessoas a começarem pela poupança, apesar de ser ainda dos investimentos mais comuns que a gente tem, né? Todo mundo conhece, é um modelo que é muito antigo, né? O Banco do Brasil, que é um banco centenário, ele fez um trabalho muito forte, e a poupança, ela na sua origem não é de toda ruim, porque ela estimula a capacidade de poupança das pessoas. Você pegar uma pessoa que está endividada contra uma pessoa que tem dinheiro na poupança, a pessoa que tem dinheiro na poupança está numa posição melhor. Mas assim, poderia trabalhar de uma forma mais inteligente o seu dinheiro.
E aí, em 2002, cara, um programa que foi revolucionário aqui no Brasil, trouxe essa possibilidade para as pessoas físicas, que foi o programa do Tesouro Direto. Eu sempre É falo para as gostoso esse programa. pessoas, não, ele é muito bom, e as pessoas entram lá, o site ele é inteligente, ele é cheio de informações, tem vídeos tutoriais ali, e eu costumo falar para as pessoas que o primo honesto da poupança tá lá, que é o Tesouro Selic. Então, todas as características que as pessoas gostam na poupança, o Tesouro Selic tem, com exceção de uma que eu vou destacar daqui a pouco. A característica que a pessoa gosta muito na poupança. Poupança, ela coloca o seu dinheiro num lugar seguro. Então, as Sim, pessoas estão falando ali de grandes instituições, né? Então, tem a poupança do Banco do Brasil, Santander, Bradesco, Itaú, instituições que a gente não consegue imaginar quebrando. quebrando. Inclusive, nessa lógica, ó, pulando da poupança para renda variável, sugestão para a galera, se for investir em renda variável, pense em colocar o modelo aí de bancos dentro da sua carteira. Ah, eu Né? gosto de banco também. Então, banco, cara, você consegue imaginar daqui 15 anos o Itaú fora do nosso mercado? Então, É esse racional que eu trago quando vou comprar renda variável, Josué. eu não, Cara, tem que ser perene. sim, eu não penso isso. Mas tinha uma professora minha, quando eu estava na faculdade, que ela dava umas na galera. Ela falou, gente, vocês imaginam que o Itaú ou o Bradesco vão quebrar amanhã? Não, imagina, de jeito nenhum. Ela, então, deixa eu contar uma coisa. Eles podem quebrar. Vocês acham que não? Mas tudo nessa vida pode quebrar. Nessa lógica que a gente está falando, vocês deveriam pensar num banco público. Porque se ele quebra, existe a chance do governo ir lá e salvar aquele banco por conta da economia, credibilidade, etc, etc, etc. Agora, se vocês ficarem com esse viés que nada quebra nesse mundo, tomem cuidado. É verdade. Mas, é uma lógica verdadeira. Mas independente disso, eu gosto dos bancos porque é um segmento que ele sempre vai estar rentabilizando, né? A economia está voando, ganhando dinheiro. A economia está ruim, também estamos ganhando dinheiro. Ganhar nas duas pontas, né? É impressionante a capacidade que os bancos têm. E aí é um ponto que, na minha percepção, é perverso, viu? A gente vai voltar lá para a poupança e para o Tesouro Selic, viu? Vamos desconectar. Mas a capacidade que os bancos têm de fazer dinheiro é impressionante incrível. e é perverso, no meu ponto de vista, porque eles trabalham muito com a desinformação financeira das pessoas. Então, como é que o banco ganha dinheiro assim, o principal modal, né? É com spread bancário. Sim. Então, o banco, ele vai emitir títulos ali, porque ele precisa de dinheiro para rodar a sua operação, e ele vai remunerar o CDBzinho, vai remunerar o Josué muito mal, e porcamente, vai remunerar muito mal, e ele vai pegar o dinheiro do Josué e vai emprestar para quem está enforcado. E ele vai cobrar baratinho desse cara que está enforcado? Vai cobrar um absurdo. Essa diferença entre pagar pouco para o Josué e cobrar muito do Joãozinho que está enforcado é o spread bancário. E é por isso que no primeiro trimestre de 2024, o Itaú só de lucro líquido, quase 10 bilhões de reais. Que pancada, cara. E aí entra na minha roda o que eu ensino às pessoas. Cara, quer proteger sua família? Pode pegar empresas desse modelo de negócio. Porque esse lucro, eles vão ter que distribuir para alguém. E boa parte desse lucro vai para os acionistas. Se você tiver um papel de Itaú, você vai aproveitar uma parte desses 10 bilhões de reais que eles performaram só no primeiro trimestre de 2024. Então, assim, essa falta de clareza de informação que as pessoas sofrem muito é um problema que a gente tem crônico no Brasil. Por isso que eu acho que é perverso. Agora, voltando lá para o lance da poupança e do Tesouro Selic, que eu falei que o Tesouro Selic é o primo honesto da poupança, a poupança ela está num lugar seguro. O Tesouro Selic também, né? É um título que tem garantia soberana. Sim. Eu falo para as pessoas, cara, para o governo deixar de pagar um título no seu vencimento, todas as instituições do sistema financeiro elas vão ter quebrado antes. Porque o governo ele tem uma maquininha que é mágica, uma impressora de dinheiro que é absurda e que tem os seus efeitos perversos, mas que se ele precisar ele vai usar, como já usou várias vezes. Sim. Então, o seu dinheiro está garantido lá no Tesouro Selic. Então, segurança. Outra característica da poupança que atrai muitas pessoas, liquidez. A grana está na poupança, se converte em dinheiro para você usar para pagar ali a consulta do seu filho, uma batida de carro.
Ou na mesma hora. O Sim. Tesouro Selic, ele tem isso que a gente chama de liquidez D mais zero. Então você dá um comando lá, o dinheiro cai na sua conta no mesmo dia. E o Tesouro Selic, assim como a poupança, tem a característica que abaixa a volatilidade também. Então, você vai colocar 5 mil reais no Tesouro Selic hoje, daqui 2 dias você vai olhar, tem 5.002. Daqui mais 5 dias você vai olhar, tem 5.005. Ele só anda para frente, como Sim. eu costumo dizer para as pessoas. Diferente de outros títulos que podem trazer para a gente surpresas negativas. Então, hoje, né, ao invés de deixar o seu dinheiro na poupança, falando aqui de uma dica rápida de investimento, principalmente para as famílias, cara, faz a alocação no Tesouro Selic. E eu posso colocar, tipo, 10 reais lá no Tesouro? Tem algum... Tem um limite mínimo, né? Aí tem uma pegadinha, viu? Tem uma pegadinha, porque a maioria dos influenciadores vão falar que você começa a investir no Tesouro a partir de 30 reais por mês. Isso é verdade, né? Tem título ali, o Tesouro Pré-Fixado e o IPCA+, eles oferecem a possibilidade de você investir com 30 reais por mês. Mas o título, que é o título de entrada, que eu acabei de falar para você, que é o Tesouro Selic, você precisa de 148 reais para comprar a menor fração do Tesouro Selic. Então, sendo honesto com você e com todo mundo que está ouvindo a gente, hoje, para você começar a investir no Tesouro Direto, eu falo para as pessoas que precisam de uns 150 reais, que é acessível. Sim. Que é acessível. Né? Sim. Não, muito acessível. Muito. Pela segurança. Eu acho que assim, uma coisa que é legal neles é a segurança, porque é o que você falou. Se deu algum problema e o governo não tiver dinheiro para pagar aquele título amanhã, ele vai rolar aquela dívida, vai criar uma nova dívida para te pagar. Porque se ele fala, gente, ó, não vou pagar ninguém, acabou. Acabou. Meu, é possível que atestado tenha de até uma falência. guerra. Sim. Você imagina o governo chega amanhã, olha, pessoal, todo mundo que colocou o dinheirinho lá no Tesouro Direto, não estaremos pagando. Vamos pagar no mês que vem. Meu, quando ele terminar, lembra do que foi o Collor? É uma crise de liquidez absurda, né? É o que aconteceu assim também em 2008, né? Você tem um banco, né, que é um banco de relevância num país importante, Você tá falando do que não Lehman vai ter Brothers. isso, que não vai ter solvência. O que acontece com todos os outros players? Sim. Cara, eu vou lá no meu banco que não tem nada a ver, vou tentar tirar dinheiro. E aí, entrando um pouquinho nos conceitos de economia, a gente sabe que tem um multiplicador bancário. Sim. Tem muito dinheiro escritural na economia. Não tem Sim. dinheiro para todo mundo sacar. Não. Você entra naquilo que a gente chama de crise de liquidez. O sistema ele começa a afundar. Então, eu não vejo isso acontecendo quando a gente Sim. olha para o Tesouro Direto. Né? E não tem, na história recente, países admitindo a falência do seu sistema. A gente esteve mais próximo disso, foi a Grécia. Lá atrás, Acho a que Argentina. 2008. 2008 também? Não, 8 foi o Brothers. A Grécia eu acho que foi 10 ou 11. Por aí. E a gente teve o nosso vizinho aqui, tem ainda, né? Passando por dificuldades econômicas, inflação 95%, as taxas de juros também absurdamente Sim. altas, mas não admite a falência do sistema. Sim. Porque tem a capacidade de imprimir dinheiro, isso é muito perverso, porque gera ainda mais inflação. Né? Exato. Então, por todos esses motivos que a gente falou aqui, eu considero o título mais seguro do nosso país hoje o Tesouro Selic. Sim. Então, Não, dentro dessa ótica, eu também penso exatamente assim. Uhum. Ele não pode chegar e falar, gente... Não dá, Não não dá. vou conseguir pagar, né? Ele vai chegar ali 11h59, gente, conseguiu o dinheiro. Aqui é legal, ô Josué, já que a gente está falando, e esse é um título que vale a pena a gente gastar um pouco de energia, porque eu recomendo fortemente as pessoas acessarem a plataforma do programa do Tesouro Direto, né? E o Tesouro Selic, assim como todos os títulos do Tesouro Direto, tem os seus vencimentos. Então tem vencimento do Tesouro Selic em março de 27, tem vencimento do Tesouro Selic em março de 29. E qual que é o compromisso do governo federal? De em março de 2027, ele te devolver o seu dinheiro. Isso. Só que no meio do caminho são transações no mercado secundário que a gente chama. É o Rafael comprando do Josué, o Josué comprando da Ana, a Ana comprando do João e assim sucessivamente. Então a liquidez do mercado é a própria quantidade de título que está circulando. O compromisso do governo é de, naquele período de vencimento, ele entregar o dinheiro de volta. Aí quando ele entrega o dinheiro de volta, já aconteceu comigo várias vezes, vai acontecer em 27 de novo, se eu tiver 10 mil reais no Tesouro Selic, essa grana ela é depositada, corrigida pelos juros, na minha conta da corretora.
E aí eu faço com esse dinheiro o que eu quiser, inclusive investir no título do Tesouro Selic que vai estar disponível naquele momento. É um modelo subseguro, de recorrência e que traz muitas pessoas que têm medo do mercado financeiro para dentro do jogo. Eu acho que ele é muito legal. Entendi. E falando, a gente falou do tesouro, e assim, e como que funciona a diversificação dos investimentos? É seguro? Qual a importância disso? Bem legal. Quando você pensa em investimentos, o que você está pensando? Numa cesta de ações? Ou você pensa, ó, eu vou ter ação, vou ter título, vou ter poupança, CDI, eu acho que não. O que você pensa? Cara, também, dos parâmetros assim, que a pessoa tem que ter de largada quando ela vai investir, eu vou falar um termo agora que pode parecer complicadinho, mas eu vou explicar. É uma cabeça muito voltada para o asset allocation. Se a gente trouxer aqui para o nosso português, dar uma brasileirada nesse termo, é uma árvore de alocação. Então, de largado, o Rafael tem que saber exatamente os percentuais de cada classe, macroclasse de ativo que eu vou ter que ter na minha carteira. A árvore de alocação seria legal até se eu tivesse uma aqui para mostrar. Acabei não trazendo. Mas a árvore de alocação, ela protege o investidor, principalmente o investidor iniciante, de dois efeitos que são clássicos. Primeiro, né? E o Morgan Housel, que é o cara que escreve esse livro aqui, esse é um clássico já, né? Muita gente está lendo, muita gente está comentando. Primo Rico, Bruno Perini, essa turma toda tá falando desse livro aqui, a galera grande da internet, porque o livro é muito bom. Né? Só um parênteses aqui. Tudo que essa galera fala, essa galera maior da internet, eles importam conceitos de pessoas que estão produzindo muito bem lá fora. A psicologia financeira já virou um clássico. Eu costumo falar que esse livro aqui é a versão moderna do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que fez muito sucesso aqui no Brasil e no mundo inteiro. E aí o Morgan Housel, ele fala que tem dois sentimentos que movimentam as pessoas. O primeiro deles é o medo. Sim. Né? Então, às vezes a gente sai para trabalhar com medo de não ter o que entregar para nossa criança no final do dia. É verdade isso. E o outro sentimento que movimenta o mundo é a ganância. E a árvore de alocação, ela te protege num primeiro momento, falei que ela protege de duas coisas, da ganância. Por que ela te protege da ganância? Né? Se eu perguntar para o Josué, você quer uma performance aqui de 1,15% ao mês ou de 1,85%? 85. 1,85 de largada. Se pudesse ser ao dia. Exatamente. Quanto mais, melhor. Esse é o nosso motor, né? Balizado pelo efeito da ganância, natural. Só que a árvore, quando ela está setadinha, muito bem parametrizada de largada, ela vai gritar o tempo todo pro Josué. Josué, por mais que esse título tá te oferecendo 1,85, o que você precisa nesse momento é daquele título de 1,15. Porque é esse que a sua carteira tá mandando você colocar. E isso, no longo prazo, faz com que você se proteja de você mesmo. Então, primeiro efeito. Segundo efeito, a árvore ela nos protege das vozes maldosas do mercado. Hoje a gente tem um mercado que é muito influenciado pelo sistema de comissionamento. Sim. Então, isso é muito ruim. Você chega para... não vou generalizar aqui. E os colegas que me perdoem, né? Mas a maioria dos assessores dentro das plataformas que vão te assessorar, eles estão num trade-off ali também terrível. Né? Ofereço para o Josué, que é meu cliente, o produto que tem mais aderência ao momento de vida do Josué, mas que vai me trazer um comissionamento menor. Ou ofereço para o Josué um produto que não tem nada a ver com esse momento de vida dele, mas que a minha comissão está lá em cima. Vídeos COIs, certificados de operações estruturadas aí, que são os queridinhos da galera, né? Que são muito nocivos para o cliente lá na ponta, mas que traz uma performance a título de comissionamento muito grande para quem está oferecendo. Então a árvore de alocação ela te protege nessas duas pontas. Por isso que ela é super importante. E a árvore tem tudo a ver com a pergunta que você fez, com a estratégia de diversificação. Quando a gente fala de investimentos, a gente precisa diversificar a nossa cesta de uma forma que no longo prazo a gente ande para frente e o nosso patrimônio ele fique protegido. Isso é super importante. Então você vai colocar no seu modelo de investimentos de renda fixa. E aí em renda fixa, se você começar pelo programa do Tesouro Direto, ele já vai trazer uma cesta de diversificação muito boa para você. Porque ali você tem o Selic, Tesouro Selic, que é pós-fixado. Você tem um título híbrido, que é o Tesouro IPCA+, e você tem um tesouro, que é o pré-fixado, que ele tem ali full marcação a mercado.
É o que eu considero mais perigoso. Mas você tem ali 3 modelos dentro da renda fixa. Todo o resto de produto que você vai encontrar na renda fixa, CDB, LCI, Debenture, CRI, CRA, toda essa sopa de letrinha, ela tem essas características. Ou é pós, ou é pré, ou é híbrido. Então tem esse modal de diversificação já na renda fixa. Uhum. É super importante, considerando seu perfil também, que você tenha exposição em renda variável, não só em renda fixa. As pessoas me perguntam, Rafa, não é perigoso investir na bolsa? Eu sempre respondo para elas, na minha percepção, é perigoso não investir na bolsa. A bolsa, ela traz um negócio que a gente chama de convexidade, né, cara? Você coloca Isso. ali R$ 10 num papel, você pode perder quanto? R$ 10. R$ 10. Agora, quanto que você pode ganhar? Ah, não tem limite. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se eu explicar isso para a pessoa e perguntar para ela, é perigoso investir na bolsa ou não investir na bolsa, ela vai concordar comigo que é perigoso ficar fora. Então, em momentos em que o mercado estica, como aconteceu em 2023, quem está fora acaba perdendo muito dinheiro. Sim. É claro, Josué, que a gente vai olhar para aquela conversa inicial que a gente teve. Comprar papéis perenes, que façam sentido, que deem lucro. Então tem um setup, mas, cara, ficar fora da bolsa é mais perigoso do que estar dentro da bolsa. Sim, mas você sabe por que que eu acho que ainda existe essa coisa de ficar fora da bolsa, mesmo em 2024? Aí eu volto num negócio que eu te falei lá atrás. Somos pobres e não temos educação. É isso. Porque colocaram na cabeça das pessoas, e ainda mais teve aquela questão. Enfim, nos anos 80, quebrou lá o Rio de Janeiro, deu um problema. E aí quem estava fora já tinha receio, com aquilo continuou com receio, e parece que existe na cabeça das pessoas uma mentalidade de que ali é um cassino. Oh, isso é terrível. É um cassino e, além de ser um cassino, é uma coisa que é só para quem tem muito dinheiro. É. E aí o cara que de repente ganha pouco, mas tem curiosidade, quer entrar, existe esse bloqueio logo na entrada, porque de certa forma é um mercado que não é acessível para todo mundo, não na questão financeira, mas na questão de informação. E as pessoas já têm aquele ranço, que aí também tem aquela coisa de 29 que fica na cabeça de todo mundo, e aí já tem essa coisa, e aí o negócio não vai. Só que aí, além disso, quando você olha para o seu par, ele vai contar para você que o primo da sobrinha da mulher da namorada de não sei quem comprou a ação e perdeu todo o dinheiro. Só que, por que que o cara perdeu o dinheiro? Primeiro, quando ele comprou? O que ele comprou? Que são coisas importantíssimas que você tem que saber quando você vai comprar um papel. É o momento de comprar? Esse preço tá bom? De repente o papel tá em 15, mas o piso dele nas últimas 52 semanas tá em, sei lá, 12. Bom, eu posso comprar em 15, 14, 13, sabe, vai fazendo aquele médio? Ou então posso esperar chegar o mais próximo de 12 para entrar no papel. E as pessoas não têm isso. O cara já vai lá, compra, e é como. E ele não sabe o que está fazendo, mas às vezes não é nem culpa dele. É porque o brasileiro mesmo, ele não tem esse conhecimento. Eu acho que ele não é preparado para isso. Isso é verdade. Eu acho que o grande gap aí tá na questão da informação, né? Eu falo, e é uma lógica que eu tento emplacar até dentro da minha família, viu, Josué? Na minha percepção, a informação é o petróleo do século XXI, é o petróleo dos próximos anos. Sim. Você tem informação, cara, você tem muito potencial de ganhar dinheiro se você não tem dinheiro. Então a informação é muito importante. E as pessoas não têm, né? E a gente joga um jogo num país que parece que muita coisa joga contra o acesso a esse tipo de informação. Sim. Vide aí esse movimento que a gente está tendo nos últimos 3 anos, absurdo. E isso desfavorece muito todo esse modal de conversa que a gente está tendo, que é esse crescimento absurdo dessas empresas de bet, né? Os trades esportivos, essas apostas, e o próprio jogo do tigrinho que eu estava falando para você. Então o brasileiro, a gente teve dados aí recentemente lançados, de que pessoas que ganham até um salário mínimo, às vezes gastam 30% da renda com o jogo do tigrinho, com a aposta esportiva e tal. E aí perde lá, associa isso à bolsa de valores, como se fosse um cassino, né? Porque tem históricos de pessoas próximas que entraram por entrar,
né? No afã de que o colega falou que o papel tá barato. Pô, toma, perde dinheiro, porque na primeira oscilação a pessoa não sabe o que está acontecendo, ela vai lá e tira. E aí leva para toda. É como se fosse aquele veneninho de rato. Né? Você dá o veneninho pro rato, ele volta lá pra casinha e contamina todo mundo. Isso. Sai falando, pô, perdi dinheiro, é cassino e tal. Mas a gênese desse problema todo é a falta de informação, falta de conhecimento financeiro, falta de Sim, informação, uma estrutura mais sólida na educação de base. Né? Quão bom seria se a gente. Cara, uma vez ao longo de todo o plano de ensino de uma criança, de um adolescente, ela tivesse a oportunidade de ter uma conversa como essa que a gente está tendo aqui agora. sim, ia mudar tudo. Absurdamente. Absurdamente. E depois a pessoa fica 20, 25, 30 anos trabalhando dentro de uma roda, dentro de um ciclo, correndo atrás de dinheiro e não sabendo lidar com ele. Sim. Isso é terrível, né? E, E a Bolsa de Valores, ela tem esse estigma ainda. Por que a gente tem países desenvolvidos que não tem esse problema? O americano, o cara tá na faculdade, mas já tá fazendo aportes na Bolsa. sim, Porque o sistema de educação lá é diferente nesse sentido. A gente sim, precisa evoluir para isso, sim, né? Dar credibilidade para um modelo que funciona e que pode produzir um patrimônio para sustentar famílias. exato. Né? Isso E é super uma coisa importante. gostosa quando você entra nesse mercado, né? Porque você vai ter muita informação e tem um dinamismo, que é tudo muito rápido que acontece, e você, na minha avaliação, tá? O conhecimento que você ganha lá, você pode levar ele para outros lugares da sua vida. Sabe, você vai aprendendo a ser mais maduro, mais responsável, vai entendendo como funciona o dinheiro, vai entendendo como funcionam os setores que você está comprando papel. E isso faz uma diferença gigante na sua vida, porque de repente você vê uma coisa na TV ou em algum meio de comunicação, você, bom, não é assim. Aham, aham. Entendeu? Você já pega o negócio lá na frente. Só que, infelizmente, tem essa barreira no meio. Tem. Eu acho que o ambiente de bolsa, né, isolando, a gente estava falando de diversificação, recomendo às pessoas que, claro, né, tem que ter uma carreira ali de conhecer. Quando eu digo carreira, não é nada muito absurdo, não. Mas tem que ter ali uma preocupação de entender o modelo, os segmentos que vai fazer o aporte, né, conhecer os ativos e aí entrar assim no ambiente de bolsa. A gente estava falando de diversificação e mais, né? Depois que acessar o ambiente de renda variável aqui no Brasil, que de largada já faça investimentos fora do país também. É aquilo que eu chamo de diversificação geográfica. Hoje, sempre que eu atendo as pessoas, eu falo para elas já abrirem conta em corretoras, e hoje isso está muito fácil, Sim, fora do país, para começar a fazer os aportes numa moeda que seja mais forte do que a nossa moeda corrente. Né? A gente está tendo aí, recentemente, por conta de instabilidade no ambiente político, uma disparada no dólar. Então, você ter um pedaço do seu patrimônio alocado numa moeda que é mais forte do que a moeda do país de origem, no nosso caso real, é super importante. Então, diversificação de ativos, de classe de ativos, diversificação geográfica e inclusive de modais. Quando eu olho para o orçamento das pessoas, se eu pego uma pessoa que ela é aquele empregado clássico que só tem uma fonte de renda, eu estimulo a pessoa para que ela desenvolva uma diversificação nas suas fontes de receita. Nem que seja pela via dos investimentos. Eu falo para a pessoa, cara, tem problema, você tem seu emprego formal lá, mas que pelo menos venha mais uma fonte de renda para você dos dividendos, dos rendimentos de FIIs, dos rendimentos do Tesouro Direto. Então você precisa cada vez mais adicionar fontes de receitas para dentro da sua família. sim. E você falou uma coisa importante, que eu acho que está começando a mudar agora, porque quando a gente pega as pessoas mais velhas, qual que era o racional antigo? Eu vou entrar numa empresa hoje e vou morrer nela. Ou então, eu vou prestar um concurso público e vou morrer ali. E isso que você está falando é muito legal, porque você abre a cabeça do cara. Tudo bem, você passou no concurso, você está ganhando bem, mas você pode ganhar mais. Aham. Sabe, você está aí nessa empresa, está prosperando, está avançando. Espero que morra aí, mas você pode ganhar mais. Eu penso assim. Não, e eu acho, cara, sim, a gente traz um pouco do aspecto religioso também, né? Eu acredito muito num criador que fez a gente dotado de criatividade também.
Então eu não consigo imaginar uma pessoa, quando eu cruzo, por exemplo, com o Josué, com o João, com o Antônio, conversando 15 minutos, eu percebo que essa pessoa ela consegue ajudar uma outra pessoa, seja produzindo algo, seja ensinando algo. E isso, por que não? Se tornar uma fonte de receita adicional para sua família. Sim. Né? E pode escalar, de repente virar um negócio que é maior, Exato. que é grande. E aí você traz mais benefícios sociais para as pessoas que estão perto, né? Porque você gera emprego, você gera renda, você alimenta famílias, você ajuda mais pessoas. Então eu sempre parto, o start, né? Quando eu tenho esse tipo de conversa, é o poder criativo que tem dentro de nós, né? De ajudar as pessoas. Eu fui descobrindo isso e trazendo modais. Hoje, por exemplo, eu consigo ter esse papo a respeito de educação financeira. A gente roda uma oficina de finanças que a gente ajuda pessoas lá a trabalharem o orçamento, a via dos investimentos, a partir de experiências pessoais, coisas que eu fui construindo e agregando ao longo da vida. Então, hoje eu falo para as pessoas basicamente aquilo que eu já vivi. O que deu de certo, o que deu certo e o que deu errado. Sim. E aí as pessoas ficam mais bem informadas. Sabe isso que você falou? De ensinar, etc. Eu tenho pensado muito ultimamente que nós somos um CNPJ. Embora a gente tenha um CPF, no fim do dia eu tenho me considerado um CNPJ. E isso que você falou, talvez seria o fator multiplicador. Porque, sei lá, eu trabalho num lugar X, ganho Y de renda, mas eu posso alavancar outros produtos, que seja uma aula, que seja um serviço, que seja qualquer coisa fora dali, que seria, sabe, o M1, M2, M3. Eu acho que é interessante isso que você está falando. Isso é super importante. E isso, cara, já é um papo um pouco mais etéreo, mais bate fundo quando a gente pensa a respeito disso. Isso faz com que você pare de pensar enquanto você vai cortar de despesa e comece a concentrar sua energia em quanto a mais você vai trazer de receita para sua família. Exato. Quando eu chego nesse ponto da conversa, fica evidente para as pessoas que é muito melhor, né, eu trabalhar aqui concentrando minha energia em quanto mais de receita eu vou trazer para dentro da minha casa do que ficar fazendo conta ali. Poxa, será que eu vou ter que diminuir o padrão de fome dos meus filhos? Né? A carne que eu vou comer, será que vai ter que baixar ali o padrão e tal? É verdade ou não é? Sim. Mas primeiro a gente precisa passar por esse racional. E, cara, a gente sempre esbarra na questão da proatividade. Eu aprendi com um antigo que me ajudou muito. Ele falou, Rafa, no começo você vai ter que trabalhar de graça, cara. Sim. Então, seja proativo, trabalhe, ajude as pessoas. Daqui a pouco você vai ser recompensado por isso. E tem acontecido. Sim. Então, diversificação é super importante. Não só em investimento, sim. mas quando a gente fala de orçamento, nas múltiplas fontes de receita também. Exato. E só para fechar, eu tenho pensado muito nisso, né? E às vezes eu converso com as pessoas e eu falo assim, meu, eu não sou mais uma pessoa. Agora eu me tornei uma empresa. Como você é uma geladeira. É frio? É frio, não, mas não é, cara. Porque se você for pensar, no fim do dia, todo o racional existente numa empresa, você consegue colocar na sua vida. Marketing, tesouraria, fluxo de caixa, produtos, que é o que a gente está falando. Ó, ofereço um produto para a empresa A, mas eu posso diversificar meu portfólio e começar a vender para outras empresas, sabe? Então lá eu sou economista, mas ali eu posso ser professor, mas ali eu posso ser não sei o quê, ali eu posso ser não sei o quê. São produtos que você vai colocando no seu portfólio. E aí você tem uma coisa também que seria sua marca. Então, assim, meu nome deixou de ser Josué e tornou-se uma marca. Isso. E aí eu preciso investir nessa marca. E como que você vai investir na marca? Cuidado pessoal, evidente, conhecimento, buscar os mercados, ou seja, as pessoas que você quer... Você entende? Parece um negócio muito frio e muito gelado, mas eu acho que se a gente sai dessa cabeça de que óbvio que a gente é uma pessoa física, mas pegar esses conceitos, introduzir dentro, muda o racional e você começa a enxergar coisas que você não via. Sim. Tô super alinhado com esse pensamento, viu? E quanto mais você faz dessa forma que você está falando, Josué, mais orgânico fica.
Então é meio que aquele lance, cara, eu acordo de manhã, 5h30, 6, 7 horas, mas o saldo no final do dia é quantas pessoas eu consegui ajudar. Boa. Quantas pessoas eu consegui transformar com os produtos que eu tenho na minha prateleira. Cara, é isso. Para mim, tudo que vai acontecer no meio do caminho é só consequência. Inclusive vão te pagar por isso. Exato. É só isso. Então o saldo tem que ser assim. Nessa conversa, se alguém que está assistindo, cara, peguei alguns insights ali que foram preciosos, ok. O Rafa já sai grandão na hora que for dormir, entendeu? Para mim já valeu a Sim, pena. sim. É isso. E é legal, eu acho que é legal mudar para esse racional, porque você. Eu vi assim que era mais desleixado quando era pessoa física. E agora eu pensei, meu, eu sou uma empresa. Porque o fato de você ser uma empresa ou ter que ir a uma empresa para fazer qualquer coisa muda sua postura. Muda sim. Porque você fala assim, bom, não sou eu agora eu tenho que ir lá, tenho que trabalhar, tenho que entregar. E muitas vezes, quando é no PF, ah não, tudo bem. Por mais que façamos melhor, quando a gente faz no PJ, eu acho que é muito mais elaborado, mais cuidadoso, mais responsável. Ah, eu tô muito alinhado. Vide aí, né? Quando a gente vai fazer e trabalhar com balanços patrimoniais das grandes empresas, pegar grandes mesmo, né? Dos principais ativos são aqueles ativos intangíveis. A gente estava falando de Itaú. Quanto vale a marca do Itaú? Nossa, não tem valor. É absurdo, né? Então, por Itaú é muito caro ele ter alguém reclamando dele, né? Falando mal, né? Ter presença ali num evento que vai, sei lá, causar um prejuízo de imagem. É uma marca que está presente na cabeça. Eu tô falando de Itaú aqui, eu sei o menininho fazendo o izinho, colocando a bolinha. É ou não é? É, E isso, se a gente traz para o nosso modelo de pessoa física, poxa, cara, é importante que as pessoas, quando pensem em segurança, aqui falando de Mogi, da nossa região, cara, preciso conversar com um cara que entende de família e de segurança patrimonial. Pô, vou conversar com o Rafa. Então a isso. gente vai construindo essa imagem. E para isso a gente tem que tomar cuidado, não Exato. é? Então a gente tem esse setup diferente. É isso. A diversificação, acho que a gente matou. Sim. E assim, e quais os erros mais comuns que os investidores cometem e como evitá-los? Dos erros, a gente foi falando dos passos ali que são importantes para as pessoas tomarem no início, né? Então, identificação de perfil. É muito comum a pessoa, sem se conhecer, ela já se jogar no mercado. Né? É super comum, você deve ter casos assim, eu tenho vários para contar, de colegas que nunca fizeram nenhum investimento, nem na poupança o cara colocou dinheiro, e ele foi querer abrir o home broker e colocar dinheiro. Vou falar o nome de uma empresa que você vai entender o que o cara fez. Colocou dinheiro na Magalu. O dinheiro do cara derreteu. Por quê? Tava todo mundo falando. A Magalu, por um momento, ela performou muito bem. Só que Sim. chegou a informação, cara, perigosíssimo, viu? Ouviu falar de bolsa de valores bombando no Jornal Nacional, corre porque não é o momento de investir. A informação, ela sempre chega nessa grande mídia de forma muito atrasada. Então o Sim. cara ouviu, abriu o home broker, comprou a Magalu e tomou pau. Então, e por que tomou pau? Nem esperou um ciclo, um movimento. Cara, a hora que caiu 10%, ele foi lá e sacou o dinheiro. Era um cara que era Sim. o cara para renda fixa. Sim. Era o cara para começar no Tesouro Selic. Fica ali, monta a sua reserva de emergência, né? Identifica as suas necessidades no plano orçamentário e aí vai maturando. Esse período é necessário, né? O período que as pessoas ficam no Tesouro Direto, eu sempre falo que é necessário para te maturar no mercado financeiro. Sim. Como se fosse uma categoria de base ali. Então você pega a casca e aí você está mais pronto para desafios diferentes, como desafios da Bolsa de Valores. Então, primeiro risco é você não dar bola para esse papo que a gente está tendo aqui de identificação do perfil. E já vai, investe e aí toma pau. Você sabe, você falou da Magalu, me lembrou de um caso. 2 amigos meus, você lembra que ela saiu de, sei lá, R$ 10 e bateu 170? Lembro. 2 amigos compraram no 30. E carregaram? Carregaram. Carregaram até o 150. Falei, mano. Só que eu não vou comprar isso porque, meu, você comprou no 30, já tá no 90. Eu acompanhei esse movimento. Eu vou entrar agora no 90, a chance de corrigir é de fora.
Mas aí quando ela despencou, eles já estavam fora, já estavam curtindo. Ganharam dinheiro. E tem um outro conhecido que ele comprou um papel. Ele perguntou o que eu achava, eu falei. Só que ele comprou e o papel tinha um ciclo, né, meu? Ele fazia 10 com 13. Às vezes escorregava no 9 e batia 14. E ele andava dentro desse ciclo. E aí pagava dividendo, aquela coisa arada toda. Aí ele entrou no 11. Só que por um momento passou instabilidade, não era nem culpa do setor, era aquela coisa macro. Eu falava para ele, meu, o negócio vai voltar, cara. Você só precisa ter calma. O cara ficou desesperado. Entrou no 11, saiu no 9. Mas não vai subir. Eu falei assim, meu, você precisa esperar, cara. Não é assim. Compra hoje, tá rico amanhã. Calma, espera. No ano que vem vai pagar dividendos. Meu, o dividendo vai ser gostoso. Vai juntando que você vai ver o dividendo. Você não vai perder se você ficar no longo prazo. Porque o papel é muito bom. O setor é bom. A empresa que você está comprando é muito boa. Então, assim, é só esperar. Está nervoso? Então, assim, se você não comprar mais nada, no ano que vem você vai receber o dividendo. Se você for comprando, você vai receber um dividendo maior. Só que o cara ficou maluco. Se ele tivesse segurado, ele estaria ganhando hoje. Sim. Mas é o que você falou, o cara entrou e vê que todo mundo tá ganhando, todo mundo. Porque é legal ver as pessoas falando, né? Olha, o papel, porque economia, porque isso, porque aquilo. E aí, às vezes, acho que exerce um certo fascínio nas pessoas, e aí o cara, ele não entende, ele quer pular a categoria de base e já ir direto pro campeonato principal, pra liga principal do campeonato. Sim. E aí, chegar lá, e eu sempre falo para meus amigos, eu falo assim, gente, eu acho que assim, eu não vou brigar com o banco, desculpa, porque assim, lá no banco tem um cara que ele fez 15 faculdades 1000 vezes melhores do que a minha. Tem um cara que ele conhece tudo de matemática. Então, por que eu vou brigar com ele? Pois é. Pois é. Então, assim, o que eu tenho, assim, eu não vou segui-lo, mas eu tenho que olhar e tentar entender o que está acontecendo e ver se bate mais ou menos com ele. Porque entrar na loucura, viver correndo por aí, até porque se eu fosse igual a ele, eu estaria lá na mesa do banco. Tô errado? Não, não. E aí, a gente tem, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto que eu falo para as pessoas, elas não se preparam, né? Então, é super interessante que você, quando comece, monte a sua reserva de emergência. Falei aqui, Sim. é um cálculo aqui, uma conta rápida, uma regrinha de bolso que a gente entrega para as pessoas. É você olhar para o seu orçamento, né? E ver ali o tamanho do seu orçamento e separar de 6 a 18 vezes o valor daquilo que você precisa a título de despesa. É o tanto de dinheiro que você vai precisar para constituir a sua reserva de emergência. E aí a reserva de emergência pode utilizar aquele ativo que a gente destacou aqui, o Tesouro Selic. Então faça uma conta rápida. Vamos pegar um cenário aí de 12 meses de reserva de emergência. O cara ganha 10 mil reais. Eu sempre falo para as pessoas que é desejável que você invista pelo menos 20% para construir o futuro ali seu e da sua família. Então 20% de 10 mil reais, 2 mil reais. 2 mil reais, esse cara ele precisa de 12 vezes o tamanho do orçamento dele, ele precisa de 120 mil reais, porque o orçamento dele é de 10. Então esse cara ele vai ficar minimamente 60 meses, desconsiderando o efeito dos juros, né? Porque ele vai colocar 2 mil reais por mês, ele precisa de 120 mil, ele vai ficar 60 meses constituindo a reserva de emergência dele. Então são 5 anos nesse processo em que ele vai aprender bastante a respeito de tesouro direto, ele tem tempo para aprender a respeito de renda variável. É o processo de maturação. E é aí que a galera quer queimar a etapa, quer queimar a largada e se machuca. Uhum. Né? Então, respeitar os seus limites é super importante. E as pessoas não fazem isso e é um grande risco. Quando a gente fala de árvore de alocação, Josué, estava falando para você, os maiores investidores que a gente tem notícia, o Buffett, aqui no Brasil, o Barsi, eles sempre falam a mesma coisa. Cara, a galera de hoje em dia, principalmente os meninos mais novos aí, eles querem acertar o bumbum da mosca.
Exato. Eles querem saber o ativo que está na crista da onda. E esses grandes players aí, eles falam pra gente o seguinte, cara, 85, 90% da lógica vencedora dentro da sua estratégia vem do asset allocation, de você respeitar a árvore, não do processo de seleção de ativos. Então, se a árvore está falando para você que você tem que manter 50% no Brasil e 50% fora, respeita a árvore. Quando lá fora subir, for para 60 e aqui tiver 40, cara, você vai comprar naturalmente mais ativos do Brasil. Uhum. A diferença ali, né, a relação de renda variável e renda fixa, a mesma coisa. Você vai manter 40% de renda variável e 60% de renda fixa, a hora que a renda fixa subir lá para 70, cara, é hora de comprar mais renda variável. O mercado grita isso o tempo todo pra gente. Sim. Então, essa estratégia, quando a gente junta 15, 20, 25 anos, respeitando o que a árvore está falando pra gente comprar, cara, vai empurrar a gente para cima muito. Sim. As pessoas não têm essa paciência. Então, Não. elas compram muito notícia, né? Então, agora, muito provavelmente, vão correr atrás de Bitcoin, porque tá naquele momento do halving, né? Então, já passou o período. Daqui a pouco as pessoas vão comprar ativos do Tesouro Direto para fazer marcação a mercado, mas tudo operando notícia, que já é um movimento tardio do mercado. Então, tem que sempre respeitar essas etapas. Sim, concordo. E você citou dois caras que eu gosto, que é o Buffett e o Barsi. Porque eu acho que, assim, o Buffett nem tanto, porque ele já vinha de uma família de banqueiro, mas o Barsi, ele não teve a origem do Buffett. Mas, independente da situação, ambos estão aí desde quando eu nasci, fazendo a mesma coisa. Quantos que fizeram diferente deles que já passou por nós e morreu no meio do caminho? Sim. Então, por que eu vou seguir a moda? Isso, cara. Sendo que tem um cara que tem idade para ser meu avô que tá falando, ó, Josué, assim, ó. Se você quiser fazer daquele jeito, você faz. Mas assim, eu tô bem até hoje, é nesse caminho. É isso. Mas se você quiser ir lá, então... E às vezes as pessoas falam, não, mas tá tendência, é um momento. Eu fico pensando, mas o Barsi e o Buffett nunca falaram sobre isso. Cara, o modelo dos caras não é nem um pouco atrativo. O modelo do Barsi e do Buffett só é atrativo pelo resultado que eles entregam. E é o modelo que me atrai. Porque eles ficam muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, se eles tivessem que vender curso, eles iam morrer de fome, porque eles iam ensinar a galera lá no primeiro ano, aí depois acabou, cara. Porque assim, ó, pegou isso daqui? Cara, você vai pegar ali seu computador, você vai separar 1 hora e meia no mês, porque você já tem o setup dos setores que você gosta de comprar, e você vai comprar de forma consistente. No mês seguinte, aí você fecha o computador, volta a trabalhar, que é com isso que você ganha dinheiro. No mês seguinte, o que você faz? Abre o computador e vai gastar 1 hora e meia. Agora, o que se vende muito, cara? Você precisa olhar aonde que tá aqui, cabeça, ombro, cotovelo e pé, não sei do que, o gráfico daqui, porque... E, cara, isso toma um tempo gigantesco das pessoas. Eu sempre falo, pessoa física comum, cara, tem bastante gente perto de mim que trabalha com esse mercado. Mas, assim, não se aventure no trade. Pessoa física comum é investimento de longo prazo. O trade, do jeito que está sendo ventilado na internet... tá aumentando esse estigma de que bolsa é cassino. Porque daí sim entra essa lógica. Para além dos economistas, dos estatísticos, dos bancos, você tem uma série de robô na outra ponta. Aí o cara entra desavisado para operar com R$ 500, ele sai no final do dia sem nada. Ele fala, caramba, fica nervoso, briga com a esposa. É difícil você encontrar alguém que faz day trade que ganhe de forma consistente dinheiro. Agora, pessoas que trabalham com esse modelo de comprar ações embasadas em bons fundamentos e que vão acumulando patrimônio, cara, você vê com muito mais facilidade e gera um estresse muito menor. Sim. Porque aqui a gente está falando, Josué, de um modelo que é para preservar o patrimônio da família e adicionar um prêmio à inflação, que pode ser 6%, 7%, vai depender um pouquinho da sua habilidade. Sim. Mas o que faz a pessoa mudar de patamar e enriquecer é o trabalho dela. Sim, mas e você falou do day trade, eu vejo o day trade como o produto final de tudo que a gente conversou. Porque quando você chegar lá, eu acho que é legal usar o gráfico, é importante. Só que para além do gráfico, você tem que saber coisas que não dizem no gráfico.
O gráfico, ele só fala para você o preço. Só, por que que o preço tá lá? Aí muitos vão dizer, olha, mas o gráfico, ele já precifica tudo, lá, lá, lá. Eu não concordo com isso. Mas, para você entender, porque talvez porque eu seja economista, eu pense assim, então assim, tá 13,50, mas por que que chegou aí? Aí você vai falar, ombro, cabeça, ombro, lá, não, concordo, beleza. Mas por quê? Entendeu? Uhum. Aí você vai falar, não, mas agora que tá aqui, ele tem que cair. Então, mas por quê? Por quê? Né? Só que quando você chega, a gente liga o computador ali agora, vamos fazer? Vamos. Você vê o negócio caindo? Ah, não, tá caindo, bum, compra. Mas só que você não entendeu o mecanismo da coisa, como que é o processo, como você entende o que eu tô falando? Então eu considero ele como o produto final. Ok. É uma espécie de Quando o Fórmula cara tá 1. muito maduro, né? Porque a gente tá falando de pessoas, né? A maioria que, assim, tem dificuldade de sair da poupança pro Tesouro Selic. Como Sim, é que o cara vai fazer gestão de risco numa operação de day trade? Porque se não tiver gestão de risco, vai perder dinheiro. Né? sim, O nome do jogo é gestão de risco ali. E você ter controle emocional. Então, como é que exato. você. E é o que mais tem acontecido, Josué. O cara começa a falar de dinheiro, ele vai querer operar no day trade. Cara, Sim, de nada, o cara não entende nada do que a gente falou aqui. Ele vai para lá, vai tomar pau. E aí é um processo de transferência de riqueza que o Buffett fala muito. Né? O mercado está aí para transferir riqueza exato. de quem é impaciente para quem é mais Isso, paciente. isso. É isso. E tem uma coisa também no day trade que assim, é um jogo de velocidade. Porque você tem poucos segundos para tomar uma decisão. Só que aquela decisão de compra ou venda, isso na minha visão, ela não é função do que tem no gráfico. Para você tomar aquela decisão, você tem que ter uma bagagem de conhecimento global do que está acontecendo para tomar a decisão rápido. Isso. E Aí, se você não sabe nada, você vai ficar travado. Então, assim, ó, tá 13,25, 20, 18. Já foi porque ele já tá voltando de novo. é isso. E se a gente falou de convexidade quando eu estava falando que é ruim ficar fora da bolsa, quando você está falando de trade, que a gente tem muito no Brasil, é um outro conceito que é importante que as pessoas saibam. É a assimetria de informação. A informação está muito de um lado do jogo. Então, se a gente tivesse aqui, vamos imaginar o Rafa, uma grande instituição, BTG, operando aqui no trade, e o Josué, cara, no seu computador, Em casa. pequenininho, e eu, cara, absurdamente aparamentado aqui. Cara, é meio que pode acontecer o contrário, como aconteceu com Davi e Golias, pode acontecer, mas não é a ordem natural das coisas. Não. Então, o investidor pessoa física comum, ele precisa ser avisado disso. Aí, cara, você quer continuar aqui? Né, tem uma baita placa de alerta para você. Você quer continuar? Ok, mas saiba desses riscos. Saiba do risco e estude. Porque muitas vezes você vai falar com as pessoas sobre isso, meu, você tem que estudar. O cara, ah, não, mas eu já sei o gráfico. Só que assim, o gráfico, ele conversa com quem entende. É Entende? isso. O preço, ele não tá ali por acaso. Ele tá naqueles valores, mas assim, ele tá te mostrando, mas você precisa saber conversar com ele. E essa conversa não é só olhar o cruzamento de médias. O cruzamento de médias, na minha avaliação, é função de coisas que vem atrás, que é aquela série de informações que a pessoa tem. Então você precisa estudar muito. Porque saber um gráfico é muito fácil. Você decora o gráfico, você conhece os setups. Isso é o mais simples. Agora, casar a fundamentalista com isso daqui, é aí que vai estar a diferença total. Sim. Se você não souber isso, você tá entrando. Eu acho que a pessoa está entrando numa Fórmula 1 com um carro. Pegou uma máquina daquela, nunca dirigiu nenhum kart, né? É isso. Me fala uma coisa, e dentro disso tudo, qual é a importância da gente ter uma reserva de emergência antes de começar a investir em ações, qualquer coisa? Então, eu acabei antecipando esse ponto, né? A gente falou um pouquinho. A reserva de emergência ela é super importante por conta dos eventos aleatórios da vida. Né? Tem um outro autor, acabei não trazendo ele aqui, mas que é muito bom, sempre recomendo para as pessoas que acessem ele,
que é o Taleb, o Nassim Taleb. Isso, acho que eu tenho um livro dele em casa. A lógica do cisne negro, ele trabalha muito essas questões da aleatoriedade. Né? E ele fala que um livro clássico que ele traz esses conceitos, o nome do livro é Antifrágil. Ele fala que a gente tem que criar mecanismos, e isso serve para a vida e serve para os investimentos, que a gente não saia do jogo de jeito nenhum. E a reserva de emergência é um desses mecanismos que a gente cria para que a gente fique sempre vivo no jogo. Então imagine você, isso acontece muito, viu, José? A pessoa começa a investir, se propõe lá a fazer aportes de R$ 1.000 por mês. Tá fazendo aporte, mas sem olhar para a reserva de emergência. Cara, bateu o carro. No quinto mês, a franquia ficou R$ 12.000. O cara, para além de não ter a grana da reserva de emergência, vai ter que coletar os resultados do momento do mercado, que pode não ser muito bom. Então o cara colocou ali R$ 5.000. Pode ser que tenha 3,5, 4. Está colocando em ativos que não são os ativos adequados para a reserva de emergência. E aí o cara não tem consistência. A reserva de emergência, ela é feita para cobrir esses eventos aleatórios. É o filho que quebra a perna, é você que fica doente, é você que eventualmente tem uma renda boa, mas que é mandado embora do trabalho, né? Você precisa se recolocar, né? Você não pode ficar com o pires na mão pedindo dinheiro emprestado para o banco, que a gente já viu que o spread é gigantesco. Então a reserva de emergência é desses elementos que eu considero um elemento antifrágil dentro da carteira da pessoa. A ideia de antifrágil é assim: você toma a pancada e ao invés de você ou morrer ou diminuir, com aquela pancada você fica ainda mais forte. A ideia do Taleb é nesse sentido. E a reserva de emergência, ela funciona para as pessoas e para as famílias para conservar a gente no jogo. A gente sabe quão duro que é uma pessoa que sofre, né, Demissão. uma situação inesperada. E aí, cara, às vezes perde a credibilidade com a família, a credibilidade com a sociedade. Eu não cheguei a fazer esse tipo de pesquisa, mas para mim, a maioria das pessoas que ficam aí com crianças no colo, no farol, são pessoas que não fizeram, né, de forma adequada, no momento em que tiveram a oportunidade, a sua reserva de emergência. Eu fico imaginando sempre que eu me deparo com alguém no farol. Eu gosto de trazer esses exemplos reais, porque às vezes a gente fala de questões técnicas, parece que a gente tá voando, né? Mas eu fico olhando no farol, às vezes eu vejo uma pessoa que, pô, cara, se naquele mês que você comprou alguma coisa que não precisava comprar, né, você tivesse reservado a sua reserva, quando você ficou desempregado, você teria um fôlego de 2 meses a mais para procurar o seu emprego, se recolocar. Só que o cara não tem esse fôlego, ele vai para a rua. E aquilo persiste, fica perene, impregna na pessoa, a pessoa fica num círculo que é vicioso, muito Você ruim. sabe que eu acho que isso daí também é uma função que, enfim, devido à nossa. é, enfim, devido às nossas crenças, é feio ser rico no Brasil. Ah, É feio você falar de dinheiro no Brasil. Porque você pensa, nós já temos aquele problema da falta de educação, nós já temos o problema que a população é pobre, não adianta falar que não é, porque sabemos que é. E fora tudo isso, nós ainda temos um dilema que é horrível você falar que comprou um carro zero. É horrível você falar que comprou uma casa num bairro melhor do que o que você mora hoje. É péssimo você falar que você vai colocar seus filhos numa escola de elite e que você quer que eles estudem numa faculdade de primeira linha. Você é praticamente um filho de Satanás. isso é verdade. Então, como que a gente consegue falar para esse cara, meu amigo, isso não existe? Como que a gente consegue inserir dentro da cabeça dessas pessoas a lógica do Max Weber? Lembra da ética protestante? Sim. Tem um cara que. Eu vou pegar até um outro livro aqui, mas não é desse que eu vou falar agora. Esse tem muito disso que você falou, ô Josué. É um clássico também, do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária, e ele vai trabalhando essas crenças limitantes que a gente tem, né? Pra gente começar a pensar como as pessoas de sucesso, para que a gente trilhe caminhos parecidos. Então, ele nos ajuda, ele trabalha na segunda parte do livro com alguns arquivos de riqueza, para a gente desconstruir essa lógica de que é ruim ser rico. Não, e a gente tem que pensar como se a gente fosse. Mas eu sou cristão e dentro das igrejas ainda tem muito essa lógica, né, que você falou.
de que o dinheiro ele não se comunica com as coisas do reino. E aí, um menino novo, ele trouxe uma ideia muito legal que é a economia do reino. É o Matheus Ortega. Se eu soubesse, eu tinha trazido esse livro aqui. E ele fala que tem 4 perfis de pessoas. Tem o doador, tem o moderado, tem o abnegado e tem o transformador. E aí ele trabalha num primeiro plano o doador, né? É o primeiro perfil que ele trabalha. E é justamente aquele cara que ele recebe, é um cara que toca nas coisas e vira dinheiro. Então o cara tem uma facilidade muito grande de produzir riqueza. Só que ao mesmo tempo, falando da lógica do reino, né, dentro do cristianismo, ao mesmo tempo que o cara produz muita riqueza, esse cara doa muito. Ele contribui muito. E ele contribui de forma deliberada e sem ficar falando que ele está contribuindo. Para que na outra ponta, né, o cara que é transformador e o cara que é abnegado, que precisa desses recursos, ele consiga trabalhar. Então, essa lógica, ela tem até no meio cristão, ela tem sido trabalhada e as pessoas têm entendido mais que dentro do cristianismo, inclusive, a gente funciona como se fosse uma engrenagem. Para o missionário fazer a obra lá na África, nos cantões da Índia, nos países que precisam de bastante assistência, alguém financeiramente tem que sustentar esse trabalho. Então, eu espero e até trabalho para que isso aconteça, para que esse afastamento às questões relacionadas aos recursos que são colocados na nossa mão sejam dissipados da forma mais rápida possível. Sim, isso que você falou me lembrou uma passagem do Rockefeller, que ele falou uma vez que ele ganhava muito e ele doava muito, mas às vezes ele ficava triste porque ele acreditava que ele deveria doar mais ainda do que ele já estava doando. Aí você imagina o Rockefeller triste, porque você imagina a doação que um cara desse faz. Aí ele fala, mas não tô bem ainda porque eu acho que eu deveria doar mais. Só que se a gente conversa isso aqui no Brasil com qualquer pessoa, não, mas você é louco. Para que você vai dar dinheiro para a faculdade que você estudou? Eles já são ricos. É isso. E eu acho que é terrível isso. É uma lógica, aí é um problema de mentalidade, que acontece, que é muito comum, mas que a gente aos poucos, e aí eu acho que é o trabalho de base da família, né? A gente implementar na cabeça das nossas crianças aquela ideia. Rafinha, Elô, vamos acordar de manhã e no final do dia a gente vai transformar pessoas. E no meio do caminho vão pagar a gente por isso, tá bom? Mas a lógica é transformar pessoas. E você transformando, você gera mais renda. Você gera mais renda, você não precisa de tudo isso para viver. Você automaticamente vai doando e acaba que abençoa muita gente que está no meio do caminho. Né? E quanto mais você produz, quanto mais essa lógica fica impregnada, mais gente você abençoa. Sim. Quando a gente estuda contabilidade, tinha que estudar bastante para passar no concurso, estava falando de Itaú, né? Tem uma demonstração que é muito comum nas empresas, que é a demonstração do valor adicionado. E por meio dela você percebe como que o resultado que é produzido nessas empresas é distribuído na sociedade. A gente estava falando do lucro de 10 bi do Itaú. Pô, boa parte desse lucro vai ser destinada para uma parte da sociedade que são sócios acionistas. Mas antes do lucro, tem um resultado operacional absurdamente gigante quando a gente fala do Itaú. E aí o Itaú distribui isso daí de que forma? Paga imposto. Imposto a gente não vai entrar aqui no mérito, mas é para voltar para a sociedade. O Itaú tem uma quantidade enorme de funcionários, então muitas famílias são afetadas por conta do Itaú, porque trabalham ali. Imagina a quantidade de fornecedores, de pessoas que prestam, pessoas jurídicas mesmo, que prestam serviços para o Itaú. Então, a gente às vezes olha para a empresa, por isso que eu sempre gosto de fazer esse recorte, porque eu falo mal do banco, mas não falo tão mal. Ele tem o seu lugar, ele distribui os seus resultados para a sociedade. Pô, tira o Itaú do Brasil e vamos ver a mazela se instalando, porque produz muita riqueza, porque distribui muito dessa riqueza. E se a gente for pensar como você estava pensando, que a gente é um CNPJ, por que não pode acontecer com o Josué? Por que não pode acontecer com o Rafael? Sim. Por que o Rafael não pode empregar 5, 10, 15, 20 pessoas? E essas pessoas serem agentes multiplicadores? Exatamente. Essa é a ideia. Os Segredos da Mente Milionária trabalha bastante essa ideia. E o livro lá, que é a Economia do Reino, do Matheus Ortega, vai falar pra gente de como que a gente lida com os 4 perfis que existem na sociedade
mas que existem nas igrejas também. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você dá curso, tem aula, como que funciona? Dá mentoria? Sim, a gente tem, assim, rodando firme 2 modelos, né? A gente tem a oficina de finanças, que é uma oficina muito prática. Ela se resume em 4 encontros, mas a gente tem um conteúdo gravado que é disponibilizado para quem entra na oficina também. E dentro da oficina de finanças, a gente entrega as ferramentas práticas para a pessoa operar essa lógica do mercado financeiro. Só para você ter ideia, no nosso primeiro encontro, a gente foca em orçamento. A gente tem uma ferramenta ali que é muito boa para organizar o orçamento das pessoas e fazer com que essas pessoas tenham aqueles 20% para poupar todo mês. E aí, os outros 3 encontros, a gente fala de uma lógica importantíssima de alocação. Então, a gente fala de fundamentos de investimentos. Terceiro encontro, só renda fixa, tem muita coisa. A gente ficaria 2 podcasts aqui só falando de renda fixa, Josué. Mas a gente fala no terceiro encontro só de renda fixa e o quarto encontro só de renda variável. A gente tem ainda um encontro meio que bônus, que ali eu entrego para as pessoas a estratégia, uma estratégia que eu rodo dentro do PGBL, que me devolve aproximadamente 15, 16 mil reais por ano por conta de um movimento que eu faço na Previdência, que tem muita casca de banana. A Previdência privada no Brasil tem muita casca de banana e nesse encontro eu vou eliminando todas as barreiras para a pessoa fazer uma boa alocação. Essa é a oficina de finanças. Para além da oficina, que eu estou diminuindo bastante, porque a agenda está começando a ficar apertada, Que bom. tem os projetos de consultoria, né? Quem quiser um atendimento individualizado, aí é só entrar em contato com a gente. E aí a Ana, que é a nossa secretária, ela vai agendar um horário e aí a gente roda um modelo individualizado para fazer a alocação das pessoas. A gente resolve basicamente 2 problemas na vida das pessoas. Ou a pessoa não tem clareza orçamentária, está num ambiente de endividamento, ou está sobrando pouco dinheiro, vamos dar ênfase na estrutura orçamentária, ou a gente trabalha o modal de alocação. Tem bastante gente que chega para mim, o cara é bom em ganhar dinheiro, mas tá com o dinheiro na poupança. Fala, Rafa, eu preciso de ajuda. E aí encontra na gente uma pessoa de confiança para trabalhar a proteção financeira da Entendi. família dele. Júlio, você consegue colocar algum telefone nos comentários em algum lugar? Se é um telefone, um site, alguma coisa? Tem o telefone, Aninha, deixa eu perguntar aqui para a Aninha. E a galera me acessa também pelo Instagram. Lá eu me comunico muito com as pessoas. É o @o_Rafa_Pinheiro. Lá tem de tudo, mas tem muita criança aparecendo no feed e bastante insights a respeito de conteúdo financeiro. Tem bastante recorte da oficina de finanças lá. Então, o Rafa Pinheiro é por onde eu tenho me comunicado bastante. Você falou das crianças, me lembrou daquela passagem: ensina a criança no caminho que deve andar. E ela não se desviará, mesmo quando ela for grande. Isso é muito real, cara. Muito real. É porque você já vai ensinando o cara, mas você precisa ganhar dinheiro. Mas o dinheiro é uma consequência, viu, Josué? De tudo isso que a gente conversou aqui, o dinheiro é uma consequência. E eu tento implementar na cabeça dos meus filhos e das pessoas que estão perto de mim. Cara, o dinheiro é um instrumento. Ele tem que estar à nossa disposição, né? É triste e eu vejo isso acontecer. Tem pessoas que fazem do dinheiro uma espécie de senhor da vida deles. E aí fica correndo atrás do dinheiro, o dinheiro corre das pessoas e corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre delas. Cara, o dinheiro ele tem que ser um instrumento. E implementando essas técnicas que a gente conversou aqui, cara, ele vai trabalhar pra gente. Ele vai nos proporcionar mais tempo para que eu fique mais com a minha família, para que eu consiga ajudar mais pessoas. Então é isso. Nunca é o dinheiro pelo dinheiro. Entendi. Então é isso. Você tem alguma consideração final? Um abraço para mamãe, para papai, para tia? A mamãe provavelmente está assistindo, a esposa também, as crianças, pode ser. Então eu quero agradecer primeiro a oportunidade, né, de estar aqui batendo esse papo gostoso. Eu agradeço sempre a Deus também pelo fôlego de vida, por ter nos dado esse momento gostoso. E faço um convite para quem quiser. A gente está agora também com um modelo de digitalizar os nossos produtos, né? Tá todo mundo indo para o digital. Então a gente está lançando alguns cursos. Então sempre fique antenado lá no O Rafa Pinheiro, @Rafa Pinheiro. E a gente está nesse movimento de levar a educação financeira para o maior número de pessoas possível. Essa educação financeira consistente
que eu acredito muito que transforma a vida de pessoas e das famílias também. Agradeço muito, Josué, pela oportunidade e espero poder voltar mais vezes aí para a gente conversar a respeito de outros assuntos. Com certeza, vai voltar porque você falou de não ser escravo do dinheiro. Uhum. Eu fiquei interessado nesse assunto. Eu agradeço vocês também, você, sua equipe, me trataram muito bem. Agradeço também o Júlio, que está aqui com a gente até agora. E agradeço vocês que estão aí do outro lado da tela, nos acompanhando. Beijos a todos. Tchau, tchau.